Fala, meus amigos do 193 BombaCast, sejam todos bem-vindos aqui no Bomba Café, na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Atento às guarnições, tomar apostos, código 3, porque hoje tem muita história de salvamento no litoral, tem histórias difíceis, tristes, mas tem histórias muito marcantes. E eu gostaria bastante de chamar aqui para participar da nossa conversa hoje, o meu amigo, foi meu aluno, Tenente Heriberto, do 6º Grupamento. Fala, meu irmãozão, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Comandante do posto do Guarujá, tem um posto novinho, se é o cara do litoral que tem um posto mais novo, é o Heriberto, é isso? Exatamente, é o melhor posto do Guarujá. Tem nenhum outro melhor. Não tem, né? Não só melhor do 6º. Do 6º Grupamento, não tem ali, né? O mais novo é o seu, então, pô. Com certeza. Que da hora, mas legal demais em receber você aqui. Ô Heriberto, cada história que esse 6º Grupamento tem, hein? Mais de 100 anos de história. 100 anos de história, começou ali em Santos, 1880, se eu não me engano, né? Exatamente, uma das unidades mais antigas do Brasil. Não, desculpa, 1890, né? 1880 isso. É o Corpo de Bombeiros, 1890 Exatamente. É o Corpo de Bombeiros de Santos. Uma das mais antigas do Brasil. Do Brasil. Aquele quartel centenário, hein? Centenária unidade. Você chegou a trabalhar lá? Você correu lá e você não deu tempo ainda? Quando eu entrei no bombeiro, a gente fez estágio lá. Fizeram estágio. Não tive a honra de trabalhar, mas estagiamos lá. Pra quem não sabe, é o Castelinho. Dá um Google aí. Vê o quartel mais bonito, acredito que do Brasil. Hoje, quando você coloca Castelinho de Santos, que é a Câmara Municipal de Santos, ali você tinha o quartel do comando do 6º Grupamento, que as viaturas, todo mundo que fala é um portão, que você tem a sala do comandante em cima, que hoje a sala do presidente da Câmara, mas as viaturas saíam e não tinha um que não parava lá. Você sabia das histórias? Muita história. Inclusive, se eu não estou enganado, o engenheiro, o arquiteto que projetou o Castelinho é o mesmo que projetou aqui a Catedral da Sé, se eu não estou enganado. Ah, é? Tem o museu lá do Bombeiro, museu, né, do Bombeiro. E tem essas histórias lá. Aliás, o pessoal está convidado, né, a conhecer. Quem passar em Santos tem que ir lá no centro de Santos, que é bonito, né? Muita história. Que lugar legal, bonito demais. E você pode fazer uma visita no Memorial dos Bombeiros, que fica lá dentro da Câmara Municipal, guardando ainda um acervo muito bonito, os ladrilhos hidráulicos do piso, fotos, alguns equipamentos, é muito bacana, bastante, muito legal. Muito legal. Mas Heriberto, queria que você contasse para mim aí como é que foi a sua história no Corpo de Bombeiros. Você entrou em 2000, foi isso? Sim. Quando a gente teve aula lá, você estava no GBMAR. Exatamente. Que dei aula lá ainda, lá no 6º ainda. Curso de guarda-vidas. Curso de guarda-vidas, não, curso de formação e o curso de guarda-vidas, Foi, exatamente. Teve o curso de formação, teve o curso de guarda-vidas, tudo na... Acho que foi a última turma, com o edital direto do bombeiro, né? E a gente teve graças a essa honra de fazer parte dessa história. Quantos eram? Uma turma de mais de 60. Foram 2 pelotões. 2 né? pelotões. 2 pelotões. Aí ele se formou junto no CPI 6, né? Isso. Quando tinham lá também a escola do CPI 6, que alguns ficaram, 2 pelotões ficaram lá no bombeiro, e o restante eram quase uns 10 lá embaixo, não eram não? Mas na verdade o que aconteceu? A minha turma não teve como ser recebida no CPI. A gente fez o básico em São Caetano do Sul. Em São Caetano. Aí que a gente foi fazer o específico na época. No 6º, exatamente, na sede do 6º. Na sede do 6º, mas era uma turma enorme. Era bastante gente. Sei lá, uns 2.000, não eram? Essa turma do 102, foi por isso que a gente não conseguiu ficar. A gente foi para Pirituba, de Pirituba não tinha vaga pra gente também, mandaram de volta no mesmo dia para São Caetano. Para São Caetano. Aí ficou, pô, graças a Deus. E que lugar legal que você foi, hein? São Caetano, fazer muito escola. Legal. Era do 8º. Do 8º, né? Do 8º GB. A gente foi recebido. O comandante do nosso pelotão foi na época, o tenente Madrucci. Madrução, que foi? Dele? Exatamente. E aí, de lá pra cá, só história, né? Bom, muito trabalho também. Muito trabalho. E aí depois você trabalhou, então, ali diretamente no GBMAR. Sim, você ficou como guarda-vidas do Guarujá. Comandava o posto, era o
Tenente Maurício, atual Maurício, comandante, tá, coronel, tenente, né? coronel, abraço pro meu ídolo, chamo ele de meu ídolo. Meu ídolo, que ele é um cara fora de série, né? Acima da O média, né? tenente coronel Maurício, um abração pra ele, que eu tenho o maior carinho. E o capitão comandante do Sub-GB era o capitão Esmicelato. Esmicelato também, abraço pro coronel Esmicelato. Que já era da Defesa Civil lá do Guarujá. Do Guarujá, né? Exatamente. E aí tinha aquele pessoal todo fora de série. E ali você ficou em qual posto? Eu trabalhei no posto 7 do Maluf, o No Maluf. 701, né? Trabalhei ali, basicamente ali... De vez em Tomou quando umas raladas nas cracas lá, fazendo salvamento, né? Não tem Exato. um que não toma ali, Não, né? ali é salvamento direto. Nossa, pra quem não sabe, o Morro do Maluf, ali ele fica do lado esquerdo, quando você olha pra Praia das Pitangueiras, lá do canto esquerdo você Exatamente. tem... o pessoal entra bastante ali pra pegar onda, né? O No pessoal set, entra na corrente de retorno para pegar onda, e aí o banhista desavisado acha que é a mesma que é coisa. a mesma coisa. Não é. Ele vai atrás Vai atrás e não do às vezes- surfista, às vezes o surfista tá lá não e pronto. consegue voltar. Não consegue voltar. Mas tem muita corrente de retorno ali que ela é... Uma hora tá naquele lugar, depois ela não tá mais ali, já foi mais para a esquerda, para a direita. Posto 7, 8, 9 tem tido. A não ser que tenha mudado muito a geografia do local. Ah, não, mas Deve ser sempre a mesma- tem, né? é a mesma- A morfologia da praia, ela sempre tem uma alteração, mas ela não altera tanto do que a gente não conhece. Ela É. sempre tem um ponto diferente, uma Tem corrente umas diferente, fixas, outras... um Não, buraco ali e tal, exatamente. mas ele sempre fica naqueles mesmos Exatamente. pontos, né? Que é uma arrebentação muito forte que tem É. ali, quando vira o mar ou quando tem Sim. qualquer tipo, a ondulação de leste, ela bate bonito nas pedras ali, Vai, né? ele bate Pelo bastante. amor de Deus. E E aí principalmente eu no Morro pego do Maluf, você vê que sobe lá nos Sobe, prédios. vai lá quase no prédio, lá pra Exatamente, cima, né? Na que sobe o exatamente. splash lá, vai lá pra cima. Vai. É muito louco. Mas, ô Heriberto, como é que foi então essa transição? Você entrou como soldado, ficou como soldado. Até que ano você ficou como soldado? Bem, Aí você ficou direto lá no GBMar? Foi. Eu fiquei no GBMar. Atividade de guarda-vidas é uma coisa muito prazerosa, né? Dá muito trabalho. É cansativo, é desgastante. Só que eu, por conta da minha dinâmica de vida, eu fui... eu percebi que eu deveria, né? Não só deveria, como poderia buscar novos ares. Aí eu fui para o Barro Branco, fiz a prova em 2008, né? E aí a gente se formou em 2012. Aí eu trabalhei normalmente no policiamento. Você foi lá pra Baixada? Primeiro eu trabalhei no interior, No interiorzão? na área do... Olá, tudo bem? Olha que sucesso! Mandar um Olha. abraço aí pro Coronel Nobre Bomba Café. do Bomba Café, o nosso querido café temático dos bombeiros, ó. Legal. Ô Cabelo, dá uma aproximada aí na xicrinha do Bomba Café, você consegue não? Dá uma prestigiada. Consegue, olha lá, olha né? lá. O Bomba Café, qual que é o seu nome? Rafaela. Ah, Rafaela. Ô, Rafaela, vem Obrigado, cá, dá um hein, tchauzinho Rafaela. aí, Rafaela, pro pessoal. Aí sim. Valeu, Rafa. Ó, quem quiser passar aqui no centro de São Paulo, dá uma olhadinha no Bomba Café. Nós estamos, lógico, porque agora aí em dezembrão, janeiro, a gente tem alguns horários diferentes por causa das festas de final de ano. Eu tenho que lembrar que nós estamos aí na série agora para falar sobre salvamento, para falar sobre enchente, para falar sobre GBMar, para falar sobre todos os problemas que o Corpo de Bombeiros acaba atendendo nessa época de verão, chuvas intensas, escorregamentos de encosta, deslizamento de terra, salvamentos no mar, na represa, piscina e assim vai. É isso aí, né, Heriberto? Exatamente. Muda alguma coisa porque você tá no GBMar, tava no GBMar e hoje no incêndio, as ocorrências são as mesmas toda hora, não é não? Nessa época, a maioria. Eu sou um cara que eu sou muito curioso, então eu procuro esmiuçar o que eu tô fazendo. Então, eu tenho... quando eu saí do policiamento, fiz o CBO. CBO 2015, 15. A gente formou em 2015, aí eu fui pro GBMar. pro Eu GBMar. fui comandar posto lá. E eu comandei o posto de Bertioga e acumulei durante um período também em Maresias. Você ficou lá pro É, norte, isso, então. eu fiquei acumulando. Aí surgiu o convite pro sexto e por conta da necessidade de estar próximo de casa, eu vim para a parte de incêndio. Então, O pessoal fala, mas, cara, se você sair do Guarujá e você olha pelo mapa, nossa, Guarujá, Maresias, é pertinho. Você Não, coloca não, 2 não, horas não, lá, não. cara. Você eu não chega, 2 horas. eu como é que você vai assumi o fazer? serviço, às vezes eu chegava em Maresias às 6 da tarde, Então, para almoçar ainda, para começar o serviço de Maresias às 6 da tarde.
4, 5 da tarde, porque você começa a dar apoio nos serviços, nas ocorrências, nos atendimentos e nas Não, demandas. você só consegue chegar lá se for de helicóptero. Aí você É, vai, de de helicóptero você vai, chega. porque a estrada é muito Não, né, complicada O que ali e tal. acontece? A estrada já está cheia, você vai copiando o rádio. Aí o setor precisa de apoio, o militar está numa ocorrência, aí você encosta, você tem uma série de demandas que o dia voa. Não. O que eu queria explicar só, pessoal, não é nem por causa. Eu falo assim, é uma função, né, para você exercer. Pô, imagina, como é que nós vamos fazer, por exemplo, quando o mar vira em maresias? Cara, tem que dar. Todo mundo tem que estar lá. Todo mundo... Tem que estar lá, porque a praia fica cheia, e não só ali, né? Mas Boiçucanga, começa já na baleia, né? Na baleia, Já, lá pra já. fora. Então fica lotado, cara. Então fica. Não, a própria Bertioga, o pessoal né? que desce de Mogi ali É. pela rodovia já cai na praia, Já lá. aquela área ali fica bombando. Em Boracéia, né? Muita Direto, gente, né? muita Pra gente. cima, lá Dá pra... muita ocorrência ali também. O Bertioga cresceu muito, né? Tem Por crescido causa bastante. da Mogi Bertioga, né? Então o pessoal Exatamente. desce direto ali. Bom, Exatamente. mas é pra isso que a gente tá de plantão, né, Heriberto? Sempre para poder atender a população. População, se Sempre- você tá sempre à de plantão, disposição. tamo junto. Tem que fazer e acabou. Não tem A dia, única não tem coisa hora. só que é o melhor é quando você está num local onde acontecem as coisas. E o que eu queria explicar é que quando a gente, por exemplo, mesmo no GBMar, você lá em Maresias, em Bertioga, mas quando você foi para o Guarujá, o que eu falo é que nessa época agora, dezembrão, janeiro, fevereiro, março, nós temos normalmente as ocorrências acontecendo. No começo do verão, a gente não tem muitos deslizamentos de terra. A gente já sabe que isso acontece lá para o final de fevereiro, quando tem aquelas chuvas intensas e chuvas constantes, chuvas que acabam atingindo o litoral por causa das massas de ar frio, os choques com o verão, com massa de ar quente. Sempre tem ali uma grande quantidade de chuva. Sim. E isso traz um problema para nós, né? Eu queria saber, lá no sexto grupamento, acontece isso também? Você também Muito, tem essa muito. sazonalidade? Sabe que vão ter afogamentos, sabe que vão ter ocorrências de águas internas, com piscina, afogamento, alguns resgates, mas sempre o final acontece na temporada de verão os Sim. deslizamentos, né? Conforme você mesmo disse, foi muito bom ter tocado no assunto, o próprio GBMar é oriundo do sexto GB. Acho que nos anos 80, né, que desmembrou o efetivo do sexto GB, que até então, anteriormente, quando surgiam o período de tempo, quando surgia o período de temporada, ou Lógico. então os feriados, é que mobilizava o efetivo para ir para a praia. Mas aí foi o criado... serviço de guarda-vidas ele é bem antes, né? Ele é bem não, anterior. Sim, já tinha o só serviço que de ele guarda-vidas. já Mas é. formalizar Sim. a instituição sexto GBMar foi a partir do 86, sexto GB. né? 86, Exatamente. Através do coronel Almeida Lima. lógico. Exatamente. Pelo amor de Deus, a gente tem o maior orgulho do GBMar, né? Exatamente. Aliás, o litoral, pô, eu gosto do litoral demais. Tanto eu fiquei que- em Majorzão lá um tempo agora, né? Fiquei com vocês É verdade. lá. Cara, que show de bola. É um trampo legal demais. É Tanto muito bom. que o que acontece hoje em dia, quando o GBMar ele atende um período de tempo, que é das 7h30 até 7h30, aí depois desse horário, qualquer ocorrência, o É o sexto. CGB continua atendendo. Cansei de o comando de área que fica lá no GBMar, aí à noite você não tinha, QAP, o Guarujá no QAP do GBMar, solicito apoio para salvamento em curso, Praia das Pitangueiras. Pô, ali no Canto do Maluf mesmo, toda vez. Tem muito. Eu mesmo, na última temporada, encostei pro apoio numa ocorrência dessa também, que eu tava no área, No área. com o Tenente Amorim também, mandar um abraço pro Amorim, que tá lá em Bertioga. E a gente encostou junto. Foi um caso do pessoal de São Paulo, que entrou ali de noite. Aí o pessoal da limpeza da praia viu que eles estavam se afogando. Acho que entraram 2 rapazes, um saiu, só que o outro ficou. E o pessoal que estava se afogando foi salvo. E aí a gente ficou um tempo até conseguir resgatar o corpo desse rapaz que infelizmente... Isso Não traz resistiu. sempre trouxe uma tristeza pra gente, né, Heriberto? É. A gente sabe nessa época, pô, a molecada não vai se meter onde não deve. Não vai, às vezes, encher a cara. O cara quer comer, encher a cara, passar o dia, fazer tudo, entrar no mar, entrar na corrente de retorno. Pô, cara, pega leve, não é não? Não é só na parte de praia. Não é? Não, por exemplo, a pessoa, ela subestima o perigo. O cara alcoolizado desconhece a geografia do local, o risco que aquilo pode proporcionar para ele. Por exemplo, na área do sexto GB, o que a gente vê muito, com o tempo melhorando, vai chegando a primavera, verão,
É o pessoal que vai muito para as trilhas, né? O pessoal passa o ano inteiro dentro de casa. Aí Isso vai aí. se meter numa trilha, se perde, se machuca. Não tem ainda aquela. Não tem Acha que o celular vai pegar, acha que ele vai não tem com o sinal, WhatsApp, não meu, tem não vai, condicionamento físico pô. É. para aguentar. Uma trilha não é Vamos brincadeira. falar dessas aí, vamos falar dessas ocorrências. Muita ocorrência. Essa daí agora, toda vez, feriadão, quando teve o feriadão aí, esses de O novembro, pessoal desce Paranapiacaba. para direto. E, Teve, assim, teve salvamento esses dias? recentemente teve Porque uns o dias coronel, atrás. tem que bater palmas, eu tava lá com o Coronel Luciano, quem não sabe Não, ainda, ele fez um trabalho daquele muito legal. trabalho lá, quando você tem das trilhas, tem umas De mapeamento, pedras, ele fez um mapeamento. então você tem um código de barra, você chega com o celular lá, pimba, aí, pô, de repente caí, de repente passei mal, meu amigo escorregou aqui na pedra, torceu o pé, não consegue andar, onde você tá? Aí ele já lá, na hora que ele dá a foto, bate a foto, Já era. tem os QR Code, Isso. e aí na hora que pega o sinal, fala, ó, eu estou nesse local, já sabe se consegue pousar com águia, Exato. se vem de São Paulo, se vem de Santos, já aciona todo mundo. É meio caminho andado. É meio caminho andado. Meio caminho andado. Então, Você parabéns. já atendeu uma dessa? Várias. Várias? A gente já atendeu. Conta aí pro Coronel Luciano vibrar, meu, que o Coronel manda, ó, Coronel Luciano, abração pro senhor, que eu tô ligado que o senhor acompanha aí o São BombaCast. muitas situações, né? Tem gente que começa a pedir socorro quando já escureceu. Ah, tudo bem, qual que é a dica principal? Fala aí pra rapaziada, fala, meu, vai fazer uma trilha. Vai fazer trilha? Tem que fazer com conhecimento da região, preferencialmente com um cara que seja um guia especializado naquilo. Você não pode voluntariamente se aventurar no local que você não conhece, né? Tem casos que pessoas que já foram picadas por cobra, tem pessoas e tem, que... né? Tem cobra Tem. aí, pô, Serra do Mar, Teve pelo o amor caso de de Deus. um rapaz que levou a mãe, uma senhora idosa, e os dois acabaram falecendo. Ah, foi aquele de Bertioga, né? Não foi? Exatamente. Que acharam, foi lá na trilha de Bertioga, se eu não me engano. Isso. Na Você tava no véu GBO da nessa noiva. época? Tava lá embaixo. Foi, ou não foi na Cachoeira do Elefante? Não, desculpa, é do elefante. Foi do Elefante. Não, o véu da noiva é aqui embaixo de Paranapiacaba, né? Isso. Então, assim, como que você vai levar uma pessoa idosa num lugar que você não não rola. conhece? Tem casos também de pessoas que estão sem condições físicas, né, de caminhar, fazer longas caminhadas e pega uma trilha que é uma ladeira. Uma ladeira enorme. E no fim das contas a pessoa não consegue voltar. Não, fora o problema que você tem também com o tempo, né? Então você sai de manhã, e é muito, muito normal acontecer isso na serra, né? Teve o Você caso- sai de manhã, aquele solzão, daqui a pouco, serração. Já era. Já aconteceu. A moça se perdeu do grupo. Vê uma pessoa que veio do interior do Brasil. A gente de outros estados, inclusive, fazer trilha. E eles acabam... A serração é muito forte. Aí a pessoa... Se você perder 1 metro, 2, 3 metros do outro, você não sabe Já pra onde era. vai. E a pessoa não tem noção de uso de ferramentas de orientação, uma bússola, um GPS, não sabe usar. Aí acaba acontecendo o problema de se perder. O que a gente tem hoje lá? Como é que estão os seus equipamentos? No Guarujá, principalmente, a gente adquiriu muito equipamento novo. A gente tem GPS de última geração, touchscreen, com uma precisão fenomenal. A gente está bem equipado para atender a ocorrência nós temos pessoas treinadas, nós temos o curso de mata no sexto De GB. mata, nossa, não, com o Capitão Eulálio lá, né? O Capitão Eulálio, Não, ele é vibrador, embaçado, né? ele é um cara que é altamente técnico, ele tem conhecimento de todas as áreas, tem todos os cursos que eu gostaria de ter. Não, mas é legal, pô. e os É um cursos- puta de um cara que você pode olhar assim e falar assim, ô, Capitão Eulálio, vai lá, vamos pra cima, quero né, Bombeiro raiz, incentivar todo mundo, Não, incentivar as gerações, é né? um Porque exemplo, ele é vibrador mesmo. a gente brinca bastante, ó, mas ele é um exemplo. E os caras do sexto GB, de busca e trilha, busca em mata e Exatamente. trilha, cara, eles são bons demais, A cara. gente, quando chega a temporada, a gente monta uma equipe só para isso. Porque o que acontece muito? Afogamento rio, represa, toda a região do Sexto, né, desde a divisa com o Paraná até a área do divisa com o 11. Então, mata. A gente tem uma equipe que fica no que é a pessoa para isso. Por vezes, a gente precisa montar mais de uma equipe para mais de um. Então, vários pessoal, tipos de vocês acham só que ele fica atendendo só no Guarujá. Quando ele Não. tá de comando de área, E a ele região pega toda. da divisa do Paraná até Bertioga, né? Até um 11 GB, né? Até o 11. E a gente atende a área do Ju 11 porque a nossa equipe tem um deslocamento mais Mais rápido de acesso, né? do que o pessoal sai do 11 e chega lá. Então, algumas vezes a gente já é acionado primeiro, né, para atender essas ocorrências. Ocorrência de mata também, dependendo do posicionamento da vítima,
na trilha, é a gente que atende, mesmo sendo área do outro GB. Né? Porque aqui por cima pega a área do 8º, então uma área bem extensa, né? Bom, eu sei que é complicado a gente complexa. falar, né? A área do A área sexto, do sexto é... a área do sexto GB, se colocar o mapa de São Paulo e pontuar os riscos existentes, nós temos a área portuária, né, que é a margem Porto, direita, a margem esquerda, Porto. Santos e Guarujá. Nós temos as rodovias Anchieta, Cubatão, Imigrantes e a Rio Santos, Piaçaguera. Nós temos a Padre área, Manuel a da área Nóbrega, industrial de Cubatão. área industrial, Então, refinaria de petróleo. nós temos muitas favelas nos morros. Nós temos palafitas, que são moradias de madeira em cima do mangue. No mangue. Então, essa semana teve fogo. Teve um aí, né? Teve incêndio. Teve um incêndio, acho que foi Jardim São Manuel, se eu não estou enganado. Lá em São Vicente. Foram 40 barracos. Então, infelizmente, difícil. não passa uma temporada. O tempo começa a ficar mais seco, começa a aquecer, né? Chega primavera, verão, batata. Cara, vai ter... e começa, tem um aquecimento muito grande, né? Então aí você pega essas residências, moradias mais precárias, que o cara acaba utilizando alguns materiais. Você pra tem poder, muito material inflamável. Inflamável. Né? Também de cobertura, que aquece muito, também. Né? Então, madeira, é derivado de petróleo, então é complicado. Curto-circuito, aí dá um superaquecimento. É uma faísca. Puf, já foi. O tempo, por mais que nosso tempo-resposta seja altamente baixo, né, a gente consegue aí ter um tempo-resposta muito bom para atender a ocorrência, a quantidade de material inflamável é muito grande. Eu sei, pô. Agora eu fiquei, graças a Deus não teve vítima, né? Quando eu fiquei lá no 6º GB, aí a gente via... Teve um incêndio que aconteceu ali na margem do Guarujá, numa comunidade que se não fosse, da prainha, se não fosse os navios, como é que eu fazia? Eu era o comando de área nesse dia. Falei assim, comando de área estão na postos, fogo em comunidade, beleza. Aí na hora que você olha, quem que saiu? Saiu o comando de área lá do centro, saiu o autobomba tático do centro, saiu Cubatão Guarujá e Guarujá. Não, teve mais. Não, tudo bem. Ponta da Praia. Não, beleza. Mas aí chegou ali, ó. 5. O que acontece? 1000. Cara, é inacreditável. 5, se você pega aqui em São Paulo, já tem umas 15 viaturas. É verdade. Vocês em 5. Só que é o seguinte. Seguraram o fogo, cara. Agora, em São Paulo, qual é a região de São Paulo que reúne todas essas características? Não sei. Então, eu entendo que o pessoal que trabalha no 6º GB realmente tem que estar nossa, cara, com sangue nos olhos para trabalhar. Olhos. Todo dia. Eu fico imaginando. É uma bomba relógio. Porque a Baixada Santista, se parar pra pensar. Mas cedo ou mais tarde pode acontecer algum acidente, né? Alguma coisa grave. Por exemplo, se teve um caso de um... Ninguém pode falar que o cara vai entrar de área no 6º GB e falar assim, ó, vai ser tranquilo. Vai ser de boa. Não vai. Por quê? Estrada, toda vez tem um papacete lá. Papacete que nós somos mais velhos. Por exemplo. Exatamente. O Carvalho tá aqui ó, dando risada. Aí, Carvalhão. Preso em ferragem. Pô, mas não é? Preso em ferragem. E o preso de ferragem que eles têm? Preso em ferragem em caminhão, cara. Descendo a serra. É um caminhão que bate no outro. Muito comum. Cara, pelo amor de Deus. Aí você tem que ter uma grande quantidade de equipamentos que eles são superestimados para que você possa fazer a retirada das pessoas só para um tipo de ocorrência. E outra, a gente tá falando de rodovias com grande fluxo de caminhão, de tráfego. Então, você parar uma rodovia, tanto Anchieta como Imigrantes, você causa um reflexo tanto na capital quanto no litoral. É isso aí, pô. Então, você pode prejudicar o deslocamento e um socorro de uma pessoa que está com a vida em risco. Lógico. Aí se um dia que tá chovendo bastante, fala, vai alagar. E sempre alaga, porque você tem os córregos, né? Os canais da Baixada. Na verdade, Baixada. O litoral, Santos, se eu não estou enganado, ele fica só 1 metro, a parte mais alta, assim, que é em relação ao nível do mar, acho que é 1 metro. Acho que quando a gente teve aula sobre morfologia, né? A gente estudou esse assunto. A média do nível do terreno da Baixada em relação ao mar, acho que é 1 metro. Né, tirando o morro. Então, quando o nível do mar sobe, às vezes nem chove, você já tem ponto de alagamento. Lógico. Agora, se combinar maré, as ondas e chuva já pronto. era. Vai ter, sempre vai ter. Vai ter. Então é complicado. Outro dia também tava lá, parecia que não deu nada. De repente, lembra que teve um cargueiro que... Foi ano passado? Foi ano passado. Ele acabou arrebentando a balsa. Foi. Aciona área. Meu Deus do céu, chega lá.
Aí o que aconteceu? Era um cargueiro com milhares de containers, ele bateu na balsa, levou, arrastou umas 3 balsas assim. Arrastou a Aí balsa. você fala, cara, o que você faz? O pier das balsas. O pier das balsas ele arrebentou também. Eu sei que é difícil, ó, não tô falando das ocorrências, né? Tô falando só que os caras lá da Baixada tem que ser bravo. E os caras são. Ô Heriberto, como é que foi aí? Conta uma aí que você foi buscar dentro das trilhas, na cachoeira, o pessoal que acabou caindo, ficou lá 2, 3 dias, vocês 2, 3 dias na mata lá pra resgatar. Aqueles casos lá da garganta do diabo, né? Garganta do Teve diabo. essa também, e teve o caso de 2 crianças, não, 3 crianças. Conta aí pra gente. Essas crianças elas saíram pra pescar. O que aconteceu? Foi ali no rio Guaratuba, se eu não estou enganado, em Bertioga. Os pais, pô, meus filhos saíram ontem e não voltaram até hoje. E aí? Caramba, e aí? E aí nós chegamos no local, montamos o posto de comando, acionamos o apoio do Águia e conversamos com o pessoal da região. É uma região que o pessoal costuma fazer trilha e fazer caça também. E graças a Deus a gente conseguiu, com a ajuda dos mateiros da região, eles tinham até um equipamento interessante, que é uma pistolinha que ele capta, eles usam para caça, para ouvir o som dos animais. Tá. Muito legal. E aí a gente foi usando aquilo como apoio, usando o GPS para fazer a trilha. O Águia, no fim das contas, lá na frente a gente conseguiu achar as crianças. Tava onde? No pé da serra? Quase perto, mas eles acabaram se alojando numa casa que os próprios caçadores ali da região usam como base. Mas imagina o sufoco dos pais que vê os filhos saindo de manhã, passam a noite fora, 3 crianças, atravessaram um curso de rio. Criança é terrível. Em contrapartida já teve caso, por exemplo, caso característico de verão. O pessoal foi fazer uma trilha no Rio Perequê, eles têm que passar o curso do rio para alcançar a cachoeira. Aí chove em cima, uma coisa que é importante. Cabeça d'água. Exatamente. Chove na serra, essa água vai descer. E vai o descer nível do rio vai subir. Vai descer bonito, Você não passa. Não passa. Não passa, né? Mas tem... do Perequê ali do Guarujá? Não, no Rio Perequê de Cubatão. Ah, de Cubatão. Aqui, do Rio Perequê de Cubatão, onde a molecada normalmente atravessa e na hora que chove, acabou. Exatamente. Aí ninguém conseguia voltar. A gente teve que montar todo o sistema ferry. A gente fez Vamos aí, Cabelo. Pega aí, tem uns vídeos aí, depois dá uma olhada. O pessoal atravessando no Rio Perequê, fazendo um sistema de travessia, né? Exatamente. Então coloca a balsa e aí você literalmente... Para fazer a transposição. Pega com cordas, né? Então Exatamente. você dá o direcionamento e aí ela vai... É muito louco, né? Não, um sistema muito eficiente. Tá sempre treinando para estar com isso aí na hora de montar o sistema já... Você ancora na engrenado. proa da balsa, né? Daquele bote inflável que o pessoal vê, depois você faz uma angulação e aí depois você coloca na água, ele sozinho vai atrás. Só que ninguém tá puxando, né? O pessoal até fala, as vítimas falam, não, fica frio, pô. Era um grupo de trilheiros. E levou bastante tempo essa ocorrência. A gente começou no fim da tarde e foi sair da trilha. Noite, não, mais de uma da manhã. Né? Mais de 1h da manhã. Mas saiu todo mundo bem. Todo mundo vivo. Então é importante isso, né? Graças a Deus ninguém se aventurou a atravessar o rio, porque provavelmente o rio teria arrastado. Então são muitas ocorrências de trilha, né? Mas graças a Deus até agora a maioria tem sido com sucesso. Isso é muito bom, né? Graças a Deus o conhecimento, o treinamento, né? Que a gente tem todo ano. Treinamento. Treinamento, curso equipamento. De salvamento nas matas, o curso de busca, né, que o Eulálio toca lá com o seu pessoal do 6º GB, pô. Pessoal, fala sério, mano. Pessoal acima da média. É verdade mesmo, pessoal acima da média. Teve o caso inusitado também. Do Itanhaém teve um índio que se perdeu na mata. Aí vai o bombeiro atrás do índio. É difícil, né? Como que você vai atrás do índio? Como é que você se perdeu, pô? Exatamente. Aí Itanhaém. E aí? Conta essa aí, pô. Essa aí é Cabelo. Ele vai explicar o índio que se perdeu na mata, meu. Essa daí ele que não podia. Mas ele tinha uma certa um déficit intelectual, então os familiares acionaram a FUNAI, que acionou o bombeiro. Eles acionou o bombeiro. A gente ficou muito tempo atrás dele lá e não conseguiu achar, cara. Caramba. Não conseguiu Depois achar. ele voltou? Não. Também não sabe. Também não. Então tem casos inusitados. Né? É difícil. É complicado, né? Se você pegar e colocar do litoral, da faixa de areia, normalmente quando você tem ali a rodovia, até a base
da serra, cara, você tem alguns quilômetros ali. Tem bastante coisa. E é tudo mangue, e é rio. Exato. E você tem uma série de perigos. E o pessoal é uma região bonita. Só a única coisa que a gente pede é pra, quando for se aventurar de uma maneira onde não se coloque em risco, né, Roberto? Segurança, né? Outra coisa que me chamou sempre a atenção é como os pais que levam crianças Pra pra trilha, praia, ficam lá tomando sua Tomando cerveja, sua uma. caipirinha, e depois vão perguntar pro guarda-vida, cadê meu filho? Cadê meu filho? Família? Peraí, É difícil, né? Que nem eu não. Só que a lata ninguém perde, né? Lata de cerveja ninguém perde. Mas é complicado mesmo. Aí E é difícil. Aí o que acontece mesmo no final das contas é que vai o guarda-vidas tá ali, vai ser acionado. Graças a Deus tá ali pra tomar conta da criança, né? Mas é complicado, a gente sabe disso. Heriberto, Mas já teve caso triste de criança que, por conta da displicência dos pais, infelizmente não voltou, né? acontece muito. Eu fico muito chateado quando tem esse tipo de ocorrência, quando a gente vê que a criança acaba entrando numa situação do mar, num afogamento às vezes, numa região que não tem onda. Teve criança que morreu, não foi nem no mar, foi no buraco, No porque buraco. a maré retornou. Né? Aí fez aquele buracão. E a criança era pequena. Era pequena, ficou ali. Ficou ali. Então, mas você E fala, ninguém, cara, ninguém cadê vê a os criança, pais que cadê não o viu, pai? né? E a gente sabe isso por causa da câmera de monitoramento. Né? Até que fosse tomada a providência de acionamento. Caramba, e agora? Vamos olhar. Pois é. Né? Que você consegue ver, né? O Praia Grande, a Capitão Caroline veio aqui, putz, ela falou lá sobre o monitoramento e eu acompanhei isso também. Então você consegue fazer um salvamento, você consegue ter um bombeiro, né? Verificando todas as câmeras e, aproxima, vai buscar um navio lá fora do... Tá cada vez melhor Tá esse muito, sistema de muito monitoramento. legal. Tem ajudado bastante. Mongaguá, Itanhaém, poderiam também seguir o mesmo caminho. Guarujá, ter ali, se você tivesse um monitoramento, com certeza a gente teria... Acho que quem tá melhorzinho na questão de... Praia Grande, Praia Grande, tá bem à frente. Arrebenta. Putz, Realmente, Praia Grande é muito legal. a cidade tá bem à frente das demais. Mas a gente sempre teve, Heriberto, ocorrências muito difíceis, né? Eu sei que não é um assunto legal, mas, cara, não tem como a gente não falar dos deslizamentos de terra do Guarujá. Não tem. Cara, aquele dia de março de 2020. Foi né? dia 2 de março. Dia 2 de março de 2020. Pré-pandemia, né? Pré-pandemia. Portanto que quando acabou, quando o comandante do bombeiro tava lá na base com a gente, tava encerrando, né, os trabalhos dos morros, ele falou, agora a gente vai trabalhar em outra frente, que é a pandemia. Fazer frente à pandemia. Mas Pandemia da Covid. Mas como é que foi, cara? Quando começou a chover daquele jeito, você falou, tem alguma coisa errada. Que você conhece ali, né? Sim, não tem como você falar assim, não conheço. Os Morros de Santos, você sabe que vai chover, dependendo do local, a quantidade de chuva, 1, 2, 3 dias. Sim. Já começa o solo ficar meio que, só que nesse instável. Dia, sim, quanto mais chove, mais tem a infiltração no solo e é sempre uma incógnita, né? Você não sabe o nível de comprometimento desse solo, dos morros. Tanto que a Defesa Civil das cidades lá, né, cada uma, fica por meio dos canais de comunicação informando, você que mora nas regiões de risco, monitore, caso você veja rachaduras, um pequeno deslocamento de solo, informa a Defesa Civil, para que seja enviado um engenheiro e avaliar a situação. O que acontece nesse dia? Era um dia bom, estava um dia sem aquela... Não tinha a impressão de que viria aquela tempestade. Água toda. Exatamente. E foi um dia Você normal. estava lá na base de Vicente de Carvalho ainda, né? No posto antigo. Tava lá, assumi o serviço normal, a gente tomou café. O Batalha zoou você? Sempre zoeiro, né? Sempre zoeiro, né? O Moraes sempre carrancudo. Mas aquele posto, ele tinha sua alma própria, seu espírito próprio. Então cada equipe tem sua característica. A gente sempre brincava, sempre conversava. Eles eram muito amigos, né? A gente tinha uma relação muito próxima. E era o posto que enchia, né? Exatamente. Então por isso que teve que sair de lá, né? A gente saiu de lá. Uma das causas foi essa. E a estrutura acabou ficando comprometida. Mas cada um que trabalhava ali cuidava como se fosse sua casa, dentro das nossas próprias condições, né? Porque eu tive lá, você sabe, né? Eu tive lá várias vezes e
Sempre percebi isso. Os caras amam, né? Os caras do Guarujá. Apesar Gosta demais, da condição deteriorada daquele posto, o pessoal gostava dele. Teve até os mais antigos, né, que já aposentaram, ficaram até meio resistentes. Não quero sair de Vicente de Não, Carvalho. eles ficaram chateados, pô, vocês vão tirar o posto daí, mas é aquele negócio. Era uma estrutura enorme que demandaria muito recurso para você recuperar. E você passaria mais 10, 20 anos em precárias condições. E outra, né? As ocorrências não estão ficando mais ali, né? Então, eu fiz um estudo de tanto quantitativo quanto qualitativo dos acionamentos dos nossos atendimentos. E aí eu pontuei, né, na cidade onde poderiam ser os prováveis locais para uma base ter um tempo-resposta melhor. E a gente conseguiu colocar o nosso novo posto nesse local. E só precisa fazer uma visita lá e ver como tá bonito. Não, então, eu lembro, quando inaugurou, eu passei lá, lembra? Que eu tava por lá. Mas aí agora eu acredito que deve estar mais legal ainda. Porque ali tá fazendo uma academia, garagem coberta. Olha que legal. Então, sempre melhora. A gente sempre melhora. Apesar da gente não ter muito recurso, muito meio, a gente sempre consegue fazer uma coisinha. Sempre faz. Cada prontidão se dedica um pouco, trabalha um pouco, faz um pouquinho todo dia. Cuida do seu posto, vai pra ocorrência. Volta da ocorrência, cuida do posto. Mas aquele dia lá começou a chover, você falou, ixi, tem alguma coisa errada. O que aconteceu? Esse dia a gente conversou, trocou ideia, deu risada, e eu continuei a rotina normal de serviço. Eu fui fazer vistoria no normal, do dia a dia. Fiquei até um pouquinho mais tarde, porque acabou tendo mais serviço do que esperado. E eu tô voltando, começa a chover. Já tava na balsa. E eu fico monitorando, né, a quantidade de serviço, as demandas. Quando eu, no meio do caminho, perguntei como é que tá? Porque a gente já sabe, vai subir o nível do rio, vai dar mais ocorrências. Vai dar ponto de alagamento. Inundação dos córregos, alagamento em alguns pontos, a gente sabe. Aí o que eu cheguei em casa, eu falei com o rapaz do SECOM. Falei, como é que tá? Ele falou assim, chefe, a gente tá com muita ocorrência na tela e eu tô com outras ligações diretas que eu tô anotando aqui no caderno. Tem muita coisa pendente. Falei, beleza, eu vou voltar. Só que quando eu falei, peguei meu material de salvamento aquático, neoprene, capacete, colete. Quando eu desci, meu carro já tava alagado. Eu falei, caraca, já tá desse jeito? Na rua. Porque eu ainda ia voltar pro posto do Gonzaga para pegar a picape. Aí eu consegui fazer o carro pegar, chegar no posto. Quando eu saí do posto para ir pro Guarujá, eu fiz contato com o supervisor, o capitão Pedro. Falei, comando, no meu sub-GB, se o senhor não se importar, eu já ia baixar os resgates para pegar os veículos maiores, seriam os caminhões, né? Para poder acessar as pessoas nos pontos de difícil acesso. Porque não adianta eu rodar com um resgate para ele ficar afogado. Então eu só vou conseguir acessar as pessoas com veículos grandes. Aí a gente começou a adotar essa medida para os demais postos do CESP. E... Isso é o que horas eram? Já estava dando quase 10 da noite. E não parava de chover. Não, só aumentando. Chuva. Tanto que quando eu saí do posto do Gonzaga, a viatura afogou no ponto cruzamento ali já do canal 3. Consegui fazer ela pegar de volta, fui pro Gonzaga para ir para algum ponto que tivesse menos água, porque estava tudo cheio. Fui para a Avenida da Praia, só ponto de alagamento. Quando eu cheguei na travessia de balsa, não estava passando a balsa. E nesse momento caiu um raio no Guarujá. Ixi. Teve um clarão, teve uma queda de torre e eu vendo isso tudo do lado de cá. E eu falei com a moça, eu preciso atravessar. Foi quando o capitão Pedro me ligou, Heriberto, acabei de receber uma ligação, um chamado aqui na rede rádio, parece que tem bombeiro machucado. Eu falei, eu tô aqui esperando para atravessar a balsa. Eu já ia pegar outros bombeiros que me fizeram contato comigo, os bombeiros estavam de folga. Aí eu consegui atravessar a balsa, peguei um ou dois, se eu não estou enganado, e os demais também se deslocaram para o posto, para compor equipes para ir para essa ocorrência. E só que quando eu cheguei no posto, eu não me lembro exatamente se foi quando eu cheguei no posto ou eu fui direto para o pronto-socorro para ver se o Moraes socorreram um bombeiro. Qual? O Moraes. Eu pensei que tivesse se machucado, torcido o tornozelo. Quando eu chego lá, a médica plantonista falou que não, ele já tinha chegado sem vida. Eu não imaginava que tinha chegado a esse ponto.
né? Aí chegou o Capitão Vaccaro com o Coronel Maurício. Então nós estava comandando o 6º GB. Aí, infelizmente, a gente teve essa notícia triste e a gente começou a montar a estratégia para fazer frente àquele momento que a gente estava vivendo. E nos deslocamos para o ponto de onde aconteceu esse acidente. O Batalha já estava desaparecido no soterramento. E o comando foi tomando as providências de acionamento, dando ciência para o comando do bombeiro. E de lá para cá as coisas foram desenrolando e a chuva foi diminuindo. E teve também deslizamento em São Vicente, com morte, em Santos também. Em Santos não sei se teve morte, Sim. Deve ter tido. Mas no Guarujá, são 2 pontos muito grandes de deslizamento, com dezenas de mortos. Não sei se chega uma de 30 ou mais de 40, não tem os números Da exatos. barreira, né? Da barreira do João Guarda. Onde a gente estava, no Morro do Macaco. Morro do Macaco, molhado. Também passou da dezena. Mas no Morro da Barreira teve 3 vezes mais que no Morro do Macaco. Então nós estávamos Teve a prainha lá em São Vicente, teve prainha, o morro lá de São Bento, né? Morro de São Bento. Então, no Morro do Macaco, Nossa, foi onde os bombeiros foram atender, que era uma mãe que estava soterrada com o filho. E... A guarnição do área, né? Tava com a guarnição do área. Não, aí a guarnição do área... Não, tanto que nesse dia também teve um incêndio, um galpão que pegou incêndio, e o área foi para essa ocorrência. Então, parece que foi um monte de ocorrência. Assim, parece que caiu um raio na Baixada, né? Um meteoro, porque foi incêndio, foi queda de morro em várias cidades. Então, praticamente, a gente precisou aí de fazer frente a uma quantidade de ocorrência, um número de ocorrência de proporções gigantescas, todas ao mesmo tempo. Então, quando a gente assume o serviço, às vezes você troca ideia com um amigo, você brinca, mas daqui a 10 minutos ou meia hora, a gente pode estar no meio de uma situação que põe em risco todo mundo, né? E a gente não espera nunca que essa situação de risco vá poder tirar a vida dos nossos amigos, o que é uma coisa muito triste. E daí para frente, o comando mobilizou toda a estrutura, os GBs, né, Todos de apoio, GBs, toda a estrutura do vários dias bombeiro. de operação. Vários dias, Defesa Civil, do Estado esteve no local, e foi muito trabalhoso, porque era um local de difícil acesso, precisava de maquinário pesado para estar no local. Eu lembro como foi difícil mesmo. Infelizmente o Batalha foi um dos últimos, foi o último a ser retirado daquele ponto, né? E foi uma lição de vida muito triste. É uma perda irreparável, porque eram profissionais dedicados, altamente honrosos, capacitados. Não é? Não estou falando porque foram eles que perderam a vida, mas porque eu conhecia eles, trabalhava todo dia com eles. O Moraes era um cara que valia por 10, né? O Batalha é aquele cara que agregava com alegria, com trabalho, todo mundo. Então, são perdas que todo mundo sentiu, né? E a história... conversava com eles, tanto que o Moraes ele pediu para mudar de prontidão. Aquele era o primeiro serviço dele naquela prontidão, porque ele pediu para mudar de prontidão. Ele tava na... E o Batalha ia mudar de prontidão também, porque ele era motorista e precisava de motorista em outra. Só que ele pediu para ficar naquela prontidão. Era o primeiro dia de serviço dos dois juntos. Olha como a coisa é. Um não quis mudar de prontidão. Eu quero ficar, tenente. Tá bom. E o outro mudou. O outro pediu, você quer ir pra qual? Eu quero ir pra aquela prontidão. Primeiro dia de serviço deles. Aí choveu, né? Tinha com... Como Eram 3? E o motorista é o Juan que tá o lá Juanzinho, né? O Juan que tá no... Tá no comando de área, né? Agora, Não, né? o Juan ele tá com o Capitão Vaccaro no PB Centro. No PB Centro. Olha como é a vida, né? Um pediu pra mudar, primeiro serviço. Acontece isso. O outro ia mudar, no primeiro dia de serviço da escala, acontece isso. Mas a gente tem que deixar aí registrado que os dois salvaram todo mundo lá no Morro do Macaco Molhado. Eu lembro lá de todo mundo, mas todo mundo mesmo falou, cara, eles salvaram gente demais aqui. Eles salvaram mais de 40, 50 pessoas. Porque eles foram tirando todo mundo antes de cair, os caras obedeceram. E eles falaram que teve um cara só que não quis sair. E eles foram, no momento que ele foi lá avisar, sai, sai, sai. Aí começou a vir o morro, atingiu os dois. O cara que eles foram avisar saiu pela parte de trás.
conseguiu dar a volta no morro. Uhum. E os dois ficaram lá no meio do Então, deslizamento. de noite, tempestade. A massa de tela ela desce muito rápido, Nossa né? É muito Senhora. rápido isso aí. Mas tem que deixar registrado, pessoal, os meus sentimentos aí, todos os amigos, né? Eu sei que é ruim a gente falar isso num BombaCast, mas não tem como, né, Não, Everton? não dá, a gente não pode deixar A de gente- prestar homenagem Homenagem a e eles. reverência 50, mais de ao- 50 pessoas eles não, salvaram. então, ao ato heróico deles, né? Eles são eles foram homens que fizeram valer, A família a deles, função né? de- A família do Moraes, do Batalha. É. Pô, olha, que família bonita eles fizeram deles. valer o que é ser bombeiro, né? Eles foram heróis até o último momento. Infelizmente, pagaram com a vida, mas a gente sabe que eles construíram mais uma página do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E aquela obra de arte, você levou lá em homenagem a eles? Tá lá, ela tá lá no Onde posto. tá? Tá na entrada do posto. Na entrada do posto. Tá. Conta aí como é que foram feitos. Mano, é uma história muito louca, né? É, isso Porque tem que ser. olha como são as coisas. Se a gente parar pra analisar cada ponto dessa história, dá pra escrever um livro e vira um filme isso Mas aí. é isso, mas é exatamente isso. A gente precisa. O BombaCast ele tem o objetivo da gente guardar essas histórias. Para pra porque pensar. ninguém vai contar isso depois. Você vê, o Moraes, tenente, eu quero mudar de prontidão. Você tem certeza? Tenho. Quero. Tá, você vai pra prontidão azul. Aí eu falo, Batalha, eu preciso mudar de prontidão. Precisa de um motorista experiente que nem você na outra. Eu vou na próxima. Tenente, eu quero ficar nessa. Tem certeza? Não quero sair da azul. Então, bom, tu vai ficar. A partir do mês que vem, fevereiro, Você vai março, pro você outro. continua aí e o Moraes vem trabalhar contigo. Primeiro serviço dos caras acontece isso. E o Moraes, ele passou na frente de um artista da cidade que faz material de Reciclado, né? metais, né? Metais. Exatamente. Usa material reciclado. É isso. E Tem ele falou, tem pô, tudo por de meio ambiente. Pô, É. o cara é muito fera. exatamente. Pô, eu queria fazer um trabalho pro nosso posto de bombeiro. Eu tô falando, o pessoal tem cuidado Olha lá. o pessoal gosta do trabalho que faz. O pessoal ama o que faz, né? Aí eles começaram a negociar, né? Pô, Falar, ô, beleza, eu faço. vamos passar no posto, ver o que Passa a lá, gente vai vamos lá fazer. conversar. Vamos ver o que dá pra fazer. E no meio dessas tratativas, aconteceu essa fatalidade. Eu lembro dessa história. E o rapaz das obras de arte lá, ele manteve a palavra dele. Né? Ele tem até a gravação do Do Moraes, eu lembro. Moraes Eu conversando. lembro. Vamos ver se a gente arruma essa gravação Acho que a pra gente colocar tem. no bomba. Porque olha só, o Moraizão passou por causa do quartel, viu que ele era um artista que podia fazer uma escultura. Oh, eu lembro tudo bem, eu sou o Moraes, trabalho aqui no posto de bombeiro do Guarujá. Você podia mandar pra mim aí? Você não podia ir lá ver pra fazer uma obra de arte pra gente, pra deixar um bombeiro lá na frente? Não foi isso que ele Isso falou? aí, uma homenagem lá pro Uma bombeiro. homenagem lá na frente. Essa- Aí o cara falou, não, beleza, Moraes, eu vou passar lá e tal. Aí deu ocorrência. Pois é. Não é isso? E no final das contas, a homenagem acabou sendo pra ele. E pro Batalha, E pro né? Batalha. E ele terminou, né? E terminou. Tá lá terminou em e frente entregou. do posto, lá pra quem sai da balsa de Guarujá pra Santos, né? Quando você Isso. sai do Guarujá, você vai pra avenida principal, aquela avenida Ademar de Barros. Ademar de Barros. Na hora que você é à direita, você vai ver lá o posto de bombeiros Exatamente. e a estátua. De fora você já consegue ver a estátua. A estátua dele. Tá no ponto mais elevado. Assim, no cruzamento do semáforo ali da Caixa Econômica Federal para a direita. Né? Na rua do estádio de futebol. Tá muita história que tem para contar ali. A gente nunca. Tá sempre construindo mais uma página da Eu história quero do mandar um Corpo de abraço pro Aldo Ribeiro, né? Bombeiros. Esse É cara. o Aldo Ribeiro. Aldo Ribeiro, o artista que Concretizou. teve um pedido do bombeiro antes de acontecer essa tragédia com ele. E ele foi lá e falou assim, ó, eu vou cumprir. E ele pegou uma série de materiais, né? São materiais reciclados. Isso. Ele É pegou o muito- material até. A gente cedeu para ele um extintor que não tinha mais utilidade. Ele montou uma com os cangalha que não extintores, tinha com a mais cangalha, ele utilidade. montou tudo com capacete, com tudo, né? Exatamente. Ficou Capacete bonito que demais, cara. ficou muito legal. Ficou muito bonito. Que é uma coisa que vai ficar para sempre, Vai né? ficar lá. A gente fez- Exatamente para honrar É. tudo que aconteceu. E lógico, né? Deixar na nossa mente, A porque gente tem que guardar as boas memórias, né? eu sei disso, O cara. ato de heroísmo deles. Todo mundo que salvou, todo e tirar mundo uma que- lição, né? Tirar a lição de que a vida é muito passageira. A gente está aqui para dar o melhor de nós mesmos como seres humanos em prol do próximo. é difícil, não é fácil. E vai ficar na memória, né? Eu tenho certeza, todos que estiveram naquela triste ocorrência vão se lembrar,
todos que estiveram no momento do resgate dos dois, né? Foram foram dias muito difíceis. Foram difíceis pra gente, né? Nós estávamos lá, né, Heriberto? É. Ninguém queria sair de lá enquanto não tirasse os dois, né? Levaram até o cachorro do Batalha para ver se ajudava. Pra ver se eu lembro do cachorro. Lembra do cachorro? Lembro do cachorro do Batalha. Então foi muito difícil mesmo. A população ajudou a gente demais. Demais, O pessoal lá demais. do Morro do Macaco Molhado, os caras, gente fina, trataram a gente bem, ajudavam a gente pra caramba. Sempre ajudaram com Fizeram lá alimentação, água. com tudo. A comunidade abraçou os bombeiros, tanto que quando acharam todo mundo. Eu sei que é difícil, mas o pessoal, do jeito deles, né, comemoraram, Não, né? a situação... Eles soltaram fogos, homenagearam eles, Sim. eles falaram, pô, cara, e fizeram reza, fizeram tudo que podia lá pra eles. Eles né? homenagearam de todas as formas que eles puderam É. os bombeiros, né? Assim, o que nós vivemos todo dia ali foi um aprendizado muito grande. Tanto no Morro do Macaco quanto no Morro da Barreira. O João Barreira foi eu queria deixar registrado que o comando da unidade estipulou frente de trabalho, né? E deu essa frente de trabalho, que é o Morro da Barreira, para mim e para o capitão Vacaro. Eu fiquei sob o comando dele lá. Da noite da ocorrência, que eu fiquei direto, né? Até o outro dia, só eu fiquei ali. Foram mais de 10 corpos da noite do fato até amanhecer, que a gente localizou. Só que teve todo o trabalho de retirada da lama, né? E tinha muito mais. Então a gente foi plotando os locais para poder ter uma orientação de onde ficavam as moradias e onde estavam sendo localizados. Né? As pessoas estavam dormindo, né? Não dormindo, todo mundo estava em casa, né? Eles não conseguiam muita gente sair, foi pego né? desprevenido. Então, só para você ter uma ideia, pô, de uma noite para outra, você localizar 10 corpos. Foi triste, cara. Foi muito muito triste. São todo dia, cada dia era uma história diferente. Né? Cada dia uma história diferente. E nos dois pontos de trabalho, eu queria estar no ponto onde os bombeiros tinham sido atingidos, mas saía de um e ia para o outro. E foi complicado. Foi muito desgastante, mas fica física e psicologicamente. Heriberto, nossa sincera e justa homenagem aos nossos heróis do 6º Grupamento, Moraes Batalha, e com certeza sempre honraram, vão estar nas nossas memórias o resto da vida. Né? Talvez a eternidade, né? Todo mundo do 6º GB vai saber quem foi o Moraes e o Batalha. Como se for no posto do Guarujá, a primeira coisa que eles vão ver quando entrar é essa homenagem dessa estátua, eles vão ver a faixa feita para eles lá. Então, o que não falta no posto é o reconhecimento de quem foram eles, né? Lógico, a gente sabe. Então, eles vão ficar todo registrados. Respeito, né? Da família, de tudo. Eles vão ficar registrados ali eternamente. Agora, mudar de assunto. Posto novo. Chegaram viaturas novas lá já? Então, a gente está na expectativa. A gente fez um trabalho desde que eu assumi o posto lá, de tentar renovar a frota, né? Porque... Aquele caminhão lá do Porto já chegou? Ainda não. Tá chegando. Vai estar para chegar, já tá, estamos na expectativa. O caminhão antigo, a gente reformou ele uma vez, já está precisando de uma outra reforma, mas ele vai ser substituído por esse novo. Parece que vai vir também mais um AT, e a gente conseguiu uma viatura por meio da prefeitura, que é uma viatura, uma VOzinha, né? Uma VO, né? Exatamente para essas ocasiões, exatamente. Né? Que tem que se deslocar, ela consegue carregar material. Dá para pegar um pouco de água também, né? Dá, aguenta. Aguenta um pouquinho de água que ela pode ter, A gente né? tá aí sempre tentando melhorar. É uma luta diária. Eu sei, pô. É um trabalho, porque você tem que fazer manutenção, correr atrás da renovação de frota, fazer manutenção de posto, uma série de frentes de batalha, né? Pro comandante de posto e, obviamente, a gente conta com o apoio de todo mundo. Né? O comandante de prontidão, o motorista, o auxiliar, o sargenteante, todo mundo ali. Todo mundo. Todo mundo tem que ajudar a carregar o piano. Todo mundo, lógico. Isso é importante demais. Ninguém, assim, deixando bem claro que o comandante não faz nada sozinho. Se ele não tiver o apoio de quem está com ele no posto, nada acontece. Principalmente na prefeitura com os convênios, né? O convênio, a prefeitura Exatamente. tem que chegar junto, o estado tem que chegar junto, porque a gente atende a população. Né? Então... Cabe à administração municipal entender que é um trabalho de parceria. Você assinou um convênio, a gente tem que cumprir
cada um a sua parte, né? O bombeiro atuando, o Estado com o homem, o município dando o seu suporte conforme previsto no convênio, e assim a gente vai trabalhando dia a dia. Bom, mas é isso. São desafios. Tenho certeza que toda vez que você entra diária, você fala, meu Deus, o que vai ter hoje? Deus nos abençoe, Deus né? nos abençoe. Deus abençoe, é isso mesmo. Que a Baixada é um barril de pólvora. Claro. Por exemplo, na região de Santos tem muita habitação precária e que você passa, você já vai para uma ocorrência e volta, você fala, meu Deus, isso aí vai acontecer algum o acidente. Porto já aconteceu de ter produto armazenado de você 10... Você estava de plantão também na Lemoa? Também. Também, você não estava ainda lá, né? Não, nesse dia da... Não, eu estava no CBO. No CBO ainda, né? Tanto que a minha turma foi lá para trabalhar também. Trabalhar. Então, são muitas ocorrências, né? Muitas ocorrências. E cada incêndio que às vezes tem lá nos silos não, né? Nos armazéns, né? Armazém de açúcar e de farinha e não sei o que. Eu peguei um armazém de açúcar também, que estourou uma esteira. Ah, o da esteira, né? Da esteira do outro lado, né? Foi do outro lado. Teve no Guarujá, tem vazamento de amônia, infelizmente ainda acontece. Por causa dos lados lá da Piaçaguera, né? Das indústrias, né? Então, da parte química. Então, a Baixada é um laboratório muito grande. Teve lá aquela opção ocorrência lá do Guarujá, dos containers, né? Foi do local frio. Da local frio. Né? O produto químico entrou em contato com a água e pronto, reagiu. Teve uma outra ocorrência que de um armazém, de um galpão. Na verdade, ele deveria ter uma finalidade, conforme estava documentado, estava na licença do AVCB dele. Em contrapartida, a revelia deles de conhecimento do bombeiro ou dos órgãos públicos, eles alugaram do meio para o fim para uma outra finalidade. E nesse local tinha produto químico para fazer limpeza de porão de navio. Nossa! Só que é tóxico. E conforme a gente foi fazendo o combate, chegou nessa parte, o produto reagia com água. E produzia gases. E nós fizemos toda a montagem dessa frente de combate nesse jeito, conforme manda o figurino. Só que, se nós soubéssemos que tinha produto químico tóxico, que era para, talvez que era para combater, matar rato, tinha mudado a estratégia, né? Mas esse que é o grande... Mas aí isso aqui era um produto que não era para estar lá. Só foi saber quando o responsável do local chegou. A ocorrência foi 11 da noite, era 3, 4 da manhã. Então, o produto é tóxico. Já era, né? Aí, o que a gente tem a gente acabou 8 da manhã, foi acabar a ocorrência no Hospital das Clínicas, lá para ser medicado. Toda a equipe. Pegou, subiu de ônibus. Então, são coisas do dia a dia que a gente espera que vai conduzir uma ocorrência de forma a superar todos os riscos, mas tem sempre um fatorzinho que fala, e agora, hein? Mas esse é o improvável da profissão de bombeiro, né, Heriberto? O pessoal acha que às vezes é moleza. Não é não, cara. Fala sério, cada um que você tem lá, das ocorrências... E 24 horas por dia. Uma viaturona dessa aí, quando você mostra, né, aí você fala lá, pô, ela tava na ocorrência? Tava. E na ocorrência que aconteceu? Pô, ela derreteu. É verdade. Como, né? Como? Vai lá ver, pô. Vai lá ver se não tá... Né? Aquela da local frio lá, tem uma que tá ainda na justiça. Tem. Exatamente para que possa ser indenizada, né? Pra gente. E aí, cara, o que aconteceu? Pô, viatura, todas as peças lá. Aquela ocorrência que o senhor citou no começo, da prainha, ela foi muito específica no seguinte sentido, que o acesso da via só tinha um local de entrada. Porque a Sabesp estava fazendo manutenção do outro lado, ela tinha aberto uma cratera enorme, não passava nada. Não passava nada. E para você acessar o local, você tinha que passar por cima da linha do trem, você tinha que providenciar a parada de movimentação de vagão. E o acesso, você tinha que acessar com caminhão, você tinha que fazer movimentação de caminhão, você tinha que fazer conexões, você tinha que montar a linha de frente de combate, aí mudou o vento. Então, olha a complexidade disso. Não é simplesmente você chegou e jogou água. Você tem que saber onde você vai entrar, como você vai sair, onde você vai reabastecer. Aí mudou o vento, ferrou. Aí você tem que mudar toda a sua estratégia. E não é assim, que nem você tira uma cadeira do lugar. Não dá. Né? É muito louco. E a gente sabe que são desafios diários. São desafios de janeiro
do 1º de janeiro a 31 de dezembro. De dezembro. Toda vez dia. vão alterando. Então, Não, busca na mata. Busca no mar. incêndio o ano todo. Incêndio o ano inteiro. Papa 7. Rodovia o ano inteiro. Deslizamento. É muito triste, fogo, cara. é fogo, Assim, não é fácil. A rodovia ela causa tanto acidente que você fala, caramba, todo dia. imprudência. É isso. São tantos fatores que você fala, meu Deus, hein? Mas o que eu queria falar é que por tudo isso, né? Por isso que nós temos lá mais de quase 135 anos, né? Mais de Muitas histórias, né? muitas histórias que a gente tem na Baixada, os bombeiros fera demais. Orgulho do Corpo de Bombeiros, eu posso ter certeza disso, porque todo mundo sabe das dificuldades e de como a gente lida com tudo isso. Mas eu queria que você aí agora, acabando já, se despedisse da rapaziada, deixasse aí uma mensagem aí pro pessoal que sempre acompanha o 193 BombaCast, que acompanha os nossos trabalhos, que acompanha as histórias marcantes como você teve hoje aí, para que a gente deixe aí um abraço para eles, Heriberto. Antes de mais nada, compartilhar, né, essas histórias aí. Pega, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra algum conhecido. Você entra na televisão lá, YouTube, ó o link aí, ó. Liga aí, pronto. Porque, além de compartilhar a história, a gente compartilha aqui informação que pode servir para todo mundo. Uma dica de segurança, uma cautela, um cuidado. Que o litoral é muito bonito, mas tem que tomar muito cuidado para não se pôr em risco. E sempre que tiver alguma dúvida, acessar a página do Bombeiro, que lá tem muita dica de segurança, né? É legal. Pode contar com o Sexto GB, né? Pô? Pode ter certeza, na hora que você descer pra Baixada, falar assim, eu vou ligar pros bombeiros. Cara, tem os bombeiros. Os caras são fera demais, né? Pode passar no posto, visitar, tirar foto, conversar com o bombeiro. Estátua, né? A estátua Exatamente. Do Batalha e do Moraes, faz isso. Na Helena Maria, ali do Guarujá, no bairro Helena Maria, na rua do estádio de futebol. É isso. É um posto com muita história. É um posto mais novo, mas já tem muita história, né? É isso aí. É um posto muito novo, mas com muita história. E o Sexto GB todo é a história, bem dizer, a história do bombeiro do estado de São Paulo. Tamo junto. Graças a Deus. Heriberto, Fechou? Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Legal demais aí bater um papo com você. Você vê que o papo fluiu aí, a gente passou, já tem mais de hora aí. Já? E é legal que a gente conta umas histórias muito loucas. Vai dar 6 horas já. 6 horas. Escuta, a gente sempre termina assim. Atento, comando de área do 6º GB, QAP. QAP, QRV. Qual a situação do local? Agora a gente precisa voltar para a base, né? Aqui pelo local já está tudo em segurança. O Corpo de Bombeiros fez toda a sua missão, cumpriu seu trabalho. Vamos retornar para a base e, graças a Deus, todo mundo bem. São e salvo. São e salvos. QSL, então, comando de área, bom regresso. TKS, QRV, bom término de ocorrência para todos. Rapaziada, esse foi mais um 193 BombaCast diretamente do Bomba Café na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Valeu, forte abraço, tamo junto, até a próxima.